Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de um jantar maravilhoso que rende muito, muito barato, acessível para toda a família e muito nutritivo, com vários ingredientes especiais. Fique comigo até o final que você não vai querer perder. Eu falei que é jantar, mas também serve de almoço. Se sobrar no dia seguinte, você leva na sua marmita fit. Tá bom? Tem até vídeo aqui no canal. Vamos lá, então. Antes de mais nada, se você é novo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que precisa dessas receitas baratas, rápidas e saudáveis, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Vou te lembrar mais uma vez que os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição, informação nutricional e vídeos que eu tenho falando mais sobre esses produtos que eu vou usar aqui, sobre os alimentos que eu vou utilizar para preparar essa receita. Vamos começar nossa receita, então. Eu tenho aqui a carne moída. Você pode pedir para o açougueiro moer 2 vezes, se você quiser, para ela ficar mais soltinha. E pede para ele sempre limpar bem o máximo possível a carne que você conseguir comprar. Deixa ela bem limpinha e passa pelo moedor pelo menos 2 vezes, né? Para ela ficar mais soltinha. Eu vou acrescentar aqui a nossa carne moída, o ovo. Eu já separei o ovo aqui, abri antes, porque na verdade, gente, essa questão do ovo, se a gente abre um ovo podre aqui, né, dentro da carne moída, estraga a carne moída inteira. Então é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Então vamos acrescentar os ovos aqui. E um detalhe que eu quero lembrar pra você é que muitas pessoas me perguntam sobre o colesterol do ovo, se o ovo aumenta o colesterol. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso também. Vamos temperar a nossa carne, então. O primeiro tempero que eu vou colocar aqui é o meu mix de tempero seco. Eu tenho um vídeo aqui no canal fazendo ele. Se você quiser mais detalhes sobre o que eu coloquei aqui, você acessa lá. Você pode colocar os temperos da sua preferência. Além desses temperinhos, eu vou botar um pouquinho de pimenta caiena, porque eu amo pimenta, vocês já sabem, né? Se você é novo, você não sabe, mas se você não é novo, você já sabe que eu amo pimenta. Vou colocar sal também. Pimenta do reino. E a salsinha. Se você quiser aqui usar hortelã, também fica uma boa. Vou botar isso com a mão, que é mais fácil. A gente misturar isso assim. Mais fácil disso dar uma liga. O que eu vou acrescentar aqui agora, essa minha carne moída, para ela ficar ainda mais nutritiva e ficar uma versão diferente. Eu tô acrescentando a couve-flor, o arroz de couve-flor, que nada mais é do que você pegar a couve-flor crua. E essa aqui eu costumo fazer ralando mesmo no ralo grosso. Mas se você quiser... Ih, tô fazendo uma bagunça aqui, depois eu limpo. Se você quiser passar no processador, pode ser. É porque realmente a gente não precisa, tá? Normalmente as pessoas, quando fazem alguma mistura de carne assim, costumam pensar em colocar o trigo para quibe, né? Para fazer a carne render mais. Então, dessa forma que eu tô dando aqui para vocês hoje, é uma forma que a gente consegue fazer como se fosse um quibe, um falso quibe, só que low carb, e dessa forma a gente consegue fazer com que a carne moída cresça mais, né? O preço da carne não tá tão bom assim ultimamente, então o que a gente conseguir fazer para a carne render é melhor para todo mundo. Vou dar uma misturada aqui, vou dar uma limpada e eu já volto para te mostrar como é que tá ficando. Ó, gente, dei uma organizada aqui, quero te mostrar que essa minha receita dá para você fazer as bolinhas se você quiser, aquela carinha de quibe mesmo. Se você quiser ainda que fique com mais sabor de quibe, o que eu sugiro que você faça você pode botar bastante hortelã aqui, que fica com muita cara de quibe, né? E você pode botar cominho, você pode botar pimenta síria, essas especiarias árabes mesmo. A gente pode ir formando as bolinhas dele assim. Ou se você quiser e você não tiver tempo para fazer isso tudo, que depois eu vou separar umas aqui, você pode pegar uma assadeira dessa daqui e coloca aqui a sua porção, que eu acho que para um jantar fica mais fácil, né? Você vai colocar aqui direto na sua assadeira. Uma dica que eu gosto de dar para vocês é, depois que já tiver tudo colocadinho aqui, você pode vir com a faca por cima e fazer uns vincos. Eu vou te mostrar aqui como é que eu faço. Deixa eu ir com a mão, porque como não vai trigo nessa massa, é uma massa super boa e ela é bem molinha, então... E o que eu gosto de fazer sempre quando eu faço quibe na minha casa depois que eu já tiver feito assim, eu faço uns vincos assim por cima, porque quando a gente leva ao forno, acaba ficando mais crocante. Sem contar que vai ficar mais bonito, né? Não precisa ser até o final, não. Só uns desenhos mesmo.
Depois você faz aqui do outro lado igual. E a gente leva isso aqui no forno para assar. Eu vou fazer mais uns quibinhos aqui separados para vocês verem. E vou levar os dois no forno. Na volta eu te falo quanto tempo ficou e outras dicas para você. Pera aí. E um detalhe muito importante, quanto tempo ficou no forno, esse meu quibe, eu levei no forno a mais ou menos 180 graus por uns 23 minutos. Pode ser que na sua casa leve um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai dando uma vigiada lá nele. Olha só que lindos que ficaram esses meus quibes low carb. Eu tenho essa versão aqui que é tipo de salgadinho. E vou te mostrar também que eu tenho a versão do tabuleiro, que eu já cortei aqui, botei uns limõezinhos que super combina com o quibe, né? Então, se você quiser continuar nessa mesma linha low carb, você pode servir com uma saladinha, você pode servir com o próprio arroz de couve-flor à parte. Tem muita opção legal, tem uma playlist inteira só de receitas low carb, eu vou deixar ela aqui embaixo para você também. Mas apesar dele ser low carb, você não precisa necessariamente estar fazendo dieta low carb para consumir. Se você não sabe o que é dieta low carb, eu também vou botar ali embaixo na descrição, é reduzido em carboidrato. Mas se você faz reeducação alimentar, se você faz jejum intermitente, só está querendo mesmo opções de alimentação saudável, essa super se encaixa porque ela é pobre em gordura, ela é pobre em carboidrato, tem menos caloria do que a versão do quibe comum, então uma ótima substituição para todo mundo que tá querendo emagrecer. Me conta aqui embaixo, então, se você vai fazer dele pequenininho, assim, tipo, quibezinho para festa, ou se você vai fazer ele na versão de comida mesmo, que é bem interessante porque como tem a couve-flor acaba rendendo mais, então dependendo do tamanho da sua família, dá para alimentar todo mundo. Eu vou adorar ler o seu comentário. E também compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessas receitas, vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, você não vai querer perder. E agora eu vou comer um pedacinho desse meu quibe aqui, só vou botar um pouquinho de limão, porque eu amo limão, né, gente? Então, eu acho que dá sempre um tchanzinho aqui no quibe, então, vamos lá.